If you believed in love, then I could be the one with the spirit flowing through. You could heal your heart in time. I could take your pain away. Oi, gente. Hoje eu tô aqui para divulgar a campanha Ajude o Henrique, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o caso dele e sobre uma vivência que eu tive com a família dele no retiro de carnaval, né? É uma coisa bem particular minha, mas hoje eu vou querer falar sobre esse assunto aqui no meu blog. Bom, primeiro de tudo que vocês vão encontrar maiores detalhes sobre a campanha aqui embaixo, né? Que eu copiei o site dele para vocês entenderem melhor o que se passa e conhecer um pouquinho também da sua história, né? Mas mesmo assim eu vou querer falar. O Henrique, ele tem paralisia cerebral adquirida logo depois do parto. E até então, até antes do retiro, eu desconhecia a família, né? Na verdade, eu me lembro de um ritual antes, que foi aquele do dia 31 de janeiro, no Morada do Sol. Eu vi ele no colo da mãe dele, né? Mas assim, eu não prestei muita atenção, eu não sabia. Daí o padrinho falou que estavam rifando uma rifa de um olho de Deus, né? Eu comprei a rifa, o padrinho explicou sobre o problema do Henrique, falou um pouquinho sobre isso e mobilizou as pessoas a poderem ajudar. E nesse dia, no dia 31 de maio, no dia 31 de janeiro, eu tive minha primeira vivência com a família, né? É engraçado que a gente acha que não presta atenção nas coisas, mas muita coisa fica armazenada no nosso subconsciente. E eu acredito até mesmo o nosso eu superior fala com a gente, né? Bom, o que aconteceu? Nesse dia 31 de janeiro, eu tive uma vivência assim, Viviane, tente entender mais sobre o caso. Só isso, só isso. Aí eu comprei a rifa, tal, fui procurar um pouquinho mais sobre o caso. Foi muito lento, né? E aí no retiro de carnaval, aí foi a vivência super séria assim que eu tive, que teve tudo a ver, porque eu resolvi uma questão com os meus filhos nesse retiro que me ajudou muito, sabe? Eu vou abrir aqui a minha vivência, né? Pra vocês entenderem. Eu tava lá no retiro de carnaval e tudo foi muito lento, né? Até chegar essa conclusão pra mim. Eu tava no yoga, né? A gente tomou ayahuasca quando o tempo começou a fechar pra mim, pra falar bem a verdade. Eu comecei a me sentir muito mal, saí voando no banheiro, vomitei. Foi muito difícil, né? A minha situação lá no banheiro, eu tava passando muito mal. E aí, depois eu fui deitar com muito frio, sentindo um mal-estar muito grande. Aí eu tive uma vivência de abrir uma porta, né? Daí eu falei assim, nossa, uma porta, que porta é essa, né? Daí veio um entendimento assim, você tá preparada mesmo para ver? E aí os sintomas físicos do corpo fazia com que a gente se sentisse com medo, sabe? Não muito afim de ir a fundo. Mas eu falei assim, não, eu quero ver. Eu sei que isso é uma resistência minha e eu quero enxergar o que é isso, né? Aí quando eu vi, era a porta do meu ex-apartamento de 11 anos atrás. Eu abri a porta, quando eu abri a porta, eu vi os dois berços, eu entrei dentro do quarto dos meus filhos, sabe, quartinho de criança, todo bonitinho, preparado, dois berços, um do lado do outro, e aí eu me dei conta que eles tinham 3 meses de idade, e eu do jeito que eu tô hoje. Aí eu olhei tudo aquilo e veio um entendimento, que a partir daquele dia, daquele momento, quando eu vi aquela cena, aqueles 3 meses de idade que eles tinham, eu comecei a mudar um pouco a minha cabeça e a minha visão sobre ser mãe, né? Eu comecei a encarar naquele momento que ser mãe era difícil, ainda mais mãe de gêmeos, ainda mais mãe do Felipe, que é uma criança que exigiu um pouco mais, que exige, né, um pouco mais de atenção. Para quem não sabe, o Felipe, ele tem déficit de atenção e hiperatividade e ele tem um transtorno chamado transtorno oposicional desafiador. E é uma criança que faz acompanhamento psicológico, meu filho, ele toma remédios, entendeu? Eu tenho problemas comportamentais com ele e é um pouco mais difícil, né? Porque exige um pouco mais, né? Não só financeiramente, como emocionalmente também, não é verdade? Então, a partir daquele momento, lógico,
quando eles tinham 3 meses, eu não sabia que o Felipe ia ter tudo isso, entendeu? Mas ele já era uma criança que dava muito trabalho. Ele chorava, tipo, das 6 horas da manhã até das 6 horas da tarde até 6 horas da manhã, sem parar. Bom, aí naquele dia, entendeu? Quando eu vi aquela cena, na verdade, há 11 anos atrás, foi a hora que eu comecei a achar que ser mãe de gêmeos é um puta trabalho, entendeu? Então, assim, eu abandonei um pouco a função de verdade, de mãe e de amor, por conta do trabalho. Eu comecei a encarar tudo aquilo como, lógico, com muita responsabilidade, mas talvez esse excesso de responsabilidade atrapalhou um pouco o meu lado humano, né? De mãe, sabe? De mãe que senta no chão, de mãe que brinca, de mãe que dá mais atenção por conta do trabalho que dá. Ou seja, eu foquei no trabalho e não no amor, assim, sabe? Não nas outras coisas. Pra mim, era só o seguinte: ser mãe de gêmeos exige ganhar bem, ser mãe de gêmeos exige trabalhar muito para comprar leite NAN. Eu estava numa fase muito difícil financeiramente nessa época, porque a empresa do meu ex-marido tinha quebrado. Então, assim, eu estava focando apenas no trabalho, entendeu? Eu fiz um esquema muito perfeito, assim, de como cuidar deles, porque eles não mamavam no peito. Então, assim, era tirando leite todo momento, era fazendo uma madeira para um, para outro. E quantas vezes eu lembro de cenas, assim, da Carol com 3 anos de idade, falando: mamãe, vamos brincar de pole? Daí eu falei: cá, agora não dá, eu tenho que fazer janta. Mamãe, vamos brincar de Barbie? Vamos assistir um filme com a gente? Ai, filha, agora não dá, a mamãe tá limpando a casa, a mamãe tá passando roupa, a mamãe tá fazendo comida, a mamãe tem que ir no mercado, a mamãe tem que... Sabe? Gente, eu passei 11 anos assim, 11 anos da minha vida dessa maneira, entendeu? Sempre achando que meus filhos estavam precisando de coisas externas, quando na verdade talvez eles estavam precisando da minha presença como mãe, com amor, sabe? E aí foi muito difícil pra mim, porque foi como se eu tivesse abandonado os meus filhos, e passaram-se 11 anos e eles estão grandes, e aí? E agora? O tempo não volta mais. E me deu um baita de um arrependimento. Naquela hora minha ficha caiu, sabe? E foi muito difícil pra mim. Eu chorei demais. E aí veio um outro entendimento. Isso foi mostrado pra você não como culpa. Não é pra você se sentir culpada. E sim pra saber que sempre há tempo. Só se passaram 11 anos. Na minha cabeça, 11 anos era, meu Deus do céu, agora já era. Mas só que eles estavam falando pra mim, eu tava tendo um entendimento que 11 anos não era muita coisa, sabe? O que o mais importante era eu ter enxergado isso, não é verdade? Eu tentei fazer o melhor, claro. Talvez com o meu estado de consciência, naquele momento, foi o melhor que eu podia dar. Na verdade, assim, as pessoas só dão o que tem. E naquele momento, aquilo era o que eu tinha, né? Então foi aí que eu comecei a largar a culpa, né? Eu não posso agir cobrando certas atitudes minhas com a cabeça que eu tenho hoje, né? Então eu entendi que para aquele tipo de consciência, para aquele tamanho de consciência que eu tinha há 11 anos atrás, né? E até mesmo alguns dias atrás, foi o que eu fui capaz de dar para os meus filhos, porque ninguém consegue dar aquilo que não tem ainda, ou que sabe ou que acha que não tem. Bom, tá, daí onde entra a Rosana, né, que é a mãe do Henrique, e o Henrique nessa história toda. Isso foi no dia do yoga, né? Depois de um dia, foi um dia depois, eu tive o resto da vivência, tá? Naquele dia do yoga foi só isso, esse conteúdo que eu tive. E no outro dia a gente foi fazer um ritual à noite, né? Foi muito bonito esse ritual. E eu só tive coisas maravilhosas, coisas muito superiores, assim, vamos dizer. E teve um determinado momento que eu abri meu olho e eu vi a Rosana sentada bem atrás de mim, segurando o Henrique. E naquela hora eu olhei pra ela tava parecendo uma mulher santa. Ela tava parecendo uma Ave Maria, gente, com o menino Jesus no colo. Eu fico até arrepiada de falar isso. E aí veio um entendimento, eu só olhando naquela cena, eu fiquei um tempão olhando pra ela e eu via ela passar a mãozinha no rostinho do Henrique, eu via ela olhar com aquele olhar de amor pro filho dela, sabe? O filho dela é um filho que precisa muito do apoio dela, porque assim, o filho dela, na verdade, é parte dela. A Rosana não é separada do Henrique, a Rosana e o Henrique são um só. Então assim, ela aceitou restrições de uma forma tão linda, sabe? Que na verdade aquilo passou a ser
não é um problema, você entende? Aquilo lá é amor puro. Eu olhava para ela e via apenas amor puro. Quando a maioria das pessoas, claro, quando vê uma situação dessa de dificuldade, enxerga, enfoca no problema. E aí fez todo sentido na minha cabeça, né? De como eu estava focando errado com os meus filhos, né? Principalmente com o Felipe. Né? Naquele momento eu entendi o seguinte, porque assim, a Caroline, a minha outra filha, ela nunca me deu um trabalho, nunca me deu trabalho, nunca chorou, ela nunca exigiu nada de mim, nada. Então, eu sempre passei a minha vida inteira falando o seguinte: ai, se fosse doce Carol, nossa, ia ser tão fácil, sabe? Nossa, Felipe é fogo, não é fácil, nossa, vocês não imaginam o trabalho que ele dá, sabe? Daí eu contava, já foi expulso de 4 escolas, nossa, o tempo inteiro minha porrinha, é difícil, sabe? Exige muito dinheiro, tem que fazer fono, tem que fazer terapia. Então, eu falava dessa forma como se fosse um fardo, na verdade. É muito ruim uma mãe assumir uma coisa dessas, sabe? Então, assim, eu estava muito equivocada, extremamente equivocada e não estava percebendo. Então, por esse lado de ser difícil, entendeu? Por ser uma criança que exige de mais atenção, isso eu tô falando do meu filho. Eu comecei a encarar aquilo como fardo, gente, mas assim, claro, tem amor, mas só que assim, poderia ser muito mais diferente, eu poderia estar focando em outra coisa, entendeu? Como a Rosana faz. Então eu olhava para aquela mulher, entendeu? O filho dela é parte dela, aonde ela vai, ela carrega ele não tem controle, entendeu? Dos movimentos direito do corpo. Então ela aconchega ele assim nos seus braços, com tanto amor. Você olha para aquela mulher abraçando o filho dela, ela dá um verdadeiro... Ela te passa uma verdadeira lição de amor, lição do que é ser mãe, lição do teu papel, lição de assumir um papel, o papel de ser mãe, né? E assim, como eu acredito que tudo nessa vida é perfeito, entendeu? O Henrique nasceu dessa forma, eu acredito assim, porque tinha que ser assim. Você entendeu? Para estimular os desafios da família, entendeu? Porque é desafio. Não é verdade? É engraçado, o ser humano, inclusive eu, a gente sempre quer tudo que é mais fácil, tudo que é mais cômodo, né? A gente acha que é isso, sabe? Quando na verdade é nas dificuldades que a gente vai ser estimulado a superar, a entender, a aprender, não é verdade? Então, eu tive com essa mulher uma lição muito forte do que é ser mãe, do que é amor e do que eu estava fazendo errado na minha vida, sabe? Apenas de olhar o jeito que ela segura aquele menino, entendeu? Daí eu apelidei ela de mulher santa, porque pra mim a imagem dela virou a imagem da Maria, entendeu? Segurando o menino Jesus. Então, sinceramente, foi uma vivência muito forte que eu tive com ela, foi muito forte, assim, aquelas vivências de você chorar toda a água que tem no teu corpo, sabe? Então, a partir daquele momento, eu comecei a encarar as coisas de uma forma diferente, sabe? Eu não comecei a enxergar... Eu parei com aquela fonte de alimentação de achar que a minha situação com os meus filhos é difícil, de achar que eu tenho que ficar focando nas necessidades, assim, tipo, materiais, entendeu? Claro que isso é importante, mas eu acho que o lado humano é muito mais importante, gente, sabe? Às vezes você pode não ter nada, mas se você tiver amor, você vai conduzir, sabe? Se você tiver um amor, se você dá atenção, se você fizer tudo não como obrigação, mas com amor mesmo, as coisas começam a fluir de uma forma diferente. Eu acho que muitas coisas da minha vida, com relação aos meus filhos, eu estava fazendo por obrigação, sabe? E não é por aí, não é por aí, eu estava totalmente errada, entendeu? Eu posso fazer as mesmas coisas, mas só mudar o foco. E o foco não é obrigação, o foco é amor, amor. E foi essa lição que eu tive com a Rosana e com o Henrique, sabe? Foi muito forte pra mim. Bom, o que dizer depois disso, né? Dizer que eu tenho imensa gratidão por ter conhecido essa família, entendeu? O Rosaldo, que é o pai do Henrique, também é uma graça de pessoa. Ele é uma pessoa alegre, ele é uma pessoa feliz. Você olha pra família com essas dificuldades do Henrique, em nenhum momento você vê tristeza neles, em nenhum momento você vê fardo pra eles, em nenhum momento, gente, eles são uma família feliz, eles têm brilho no olhar, eles têm sorriso no rosto, sabe? Quanto que para muitos aí,
talvez encararia essa situação como difícil, como dificuldade, como desespero, entendeu? Então isso fez mostrar pra mim que na verdade você tem uma situação e você escolhe qual é o prisma que você vai querer olhar essa situação, entendeu? Se é de aceitação e de superação, né? Ou se é de desgraça, de tragédia, de tristeza, de depressão. Então assim, o poder tá na tua mão de escolha, de focar em determinada coisa, né? Então foi isso que eu aprendi com essa família e assim, eu espero que o Henrique consiga, entendeu? Esse dinheiro para ele poder fazer o tratamento na Tailândia, entendeu? Falta metade do valor. Esse daí foi outro ponto que para mim me surpreendeu, porque de verdade, falando francamente, eu nunca acreditei nessas campanhas, nunca, porque assim, a gente vê tipo 120 mil reais, 180 mil reais para conseguir com doação. Eu nunca acreditei em doação. E talvez por não acreditar em doação, eu também não participava, porque eu achava, nossa, 10 reais de uma rifa é um pingo no oceano, sabe? Mas só que se todo mundo ajudasse, se todo mundo desse seus 10 reais, a gente chegaria até o final, sabe? Então quando eu falei esse final de semana com o Rosaldo e ele falou pra mim que já conseguiu metade do valor, eu fiquei com vergonha, eu me surpreendi, foi um tapa na minha cara, tipo assim, tá vendo? Você não acredita? Ele conseguiu já metade do valor. Então assim, se todo mundo mudasse a cabeça, entendeu? Eu acredito de verdade que muita gente não participa porque não acredita que faz a diferença, sabe? Que você está fazendo a diferença. Então assim, se todo mundo fizer a sua parte, gente, juntos, a gente consegue trabalhar por uma causa, né? Eu tô usando esse exemplo, essa causa do Henrique apenas como exemplo. Tem outras coisas também, que a união faz a força, que trabalhando junto a gente chega lá, não é verdade? Então, qualquer coisa, 10 reais, alguma coisa que você ganhou e não vai usar, entendeu? Pode ser rifado, pode ser convertido, né? Pra gente ajudar na campanha. Então, acho que qualquer coisa é válido. E não serve só no caso do Henrique, gente. Serve no caso de doação de agasalho, de alimento. Eu acho assim que realmente a doação tem que vir do fundo do coração. E você tem que ser tocado por isso e entender, sabe? Que você pode sim fazer a diferença. Bom, o vídeo de hoje ficou um pouquinho longo, 16 minutos, mas eu acho que foi por uma justa causa, né? Um beijo no coração de vocês, Rosana, Henrique e Rosaldo. Gratidão, gratidão, e saibam que vocês são exemplos, são exemplo para muita gente. Beijo no coração, namastê. With the spirit in my hands, if you believed in love, if you believed in love, if you believed in me, if you believed in you. There's a snake inside your heart, spitting poison in your soul. There's something eating at your mind, but I can make you whole with the spirit flowing through. Yes, I could help you heal, 'cause I believe in you. Yes, I believe in you.